nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, aqui diretamente da Rede Vila Velha, a TV Vila Velha, na cidade de Ponta Grossa. São 22 horas e o programa Presença Espírita tem 1 hora de duração. E nesses 60 minutos, nós traremos à baila temas relevantes para a nossa vida. Temas que a doutrina espírita explica de uma maneira lógica, de uma maneira clara, de uma maneira racional. São temas que a gente já vem trazendo há mais de 12 anos, completamos 12 anos agora no mês de maio, que funcionam como alimento para a nossa alma. Temas que esclarecem de onde nós somos, de onde nós viemos, quem nós somos, qual o objetivo da vida na Terra, por que nós estamos aqui, qual em que o homem está inserido, em que matéria o homem está inserido, para que no processo evolutivo ele consiga sair melhor do que quando ele entrou aqui no planeta através da reencarnação. Também a doutrina espírita responde se é possível a comunicação com os espíritos. Pergunta que sempre chega aqui no programa Presença Espírita: é possível nós nos comunicarmos com os entes queridos que já partiram para a outra vida? A mediunidade, ela é inerente a todas as pessoas ou só alguns privilegiados a detêm? Enfim, o Espiritismo vem como a doutrina consoladora, trazer luz à nossa vida e tirar um véu daquilo que era incompreensível. Era, né, Eulécia? Porque os Espíritos deixaram muito claro essas perguntas que eu fazia agora a respeito da nossa vida. Sim, com certeza, né? Nós sabemos lá que a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, tem mais de 1000 perguntas. E fora essas, depois de todo esse tempo da codificação de Kardec, muitas coisas foram esclarecidas e, na verdade, muitas coisas que eram um tabu, que eram mistérios, né? E a doutrina espírita hoje explica com a maior clareza para qualquer pessoa, para não ficar com aquele medo, com aqueles traumas de inferno, de purgatório, eu sou culpado, eu tenho que vou sofrer o resto da minha vida, quando morrer vou para o inferno porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, Deus não nos criou para sofrer e nem é um juiz que nos condena impreterivelmente. Nós temos a oportunidade da reencarnação e Deus perdoa. Todos nós temos que olhar o nosso semelhante com olhos de amor e de perdão, para não sermos aqueles juízes para julgar as atitudes dos outros, porque nós também não somos perfeitos. Então, a doutrina esclarece muito sobre isso. Diz ela: você fez errado, fez uma coisa que a consciência está te acusando, está te queimando, essa coisa errada que você fez, mas não fique angustiado, não há necessidade desse sofrimento. Errou, então vamos aproveitar este erro, tirar a lição deste erro e vamos procurar nos conduzir melhor na nossa existência, vamos procurar fazer o melhor possível dentro dos nossos conhecimentos. E assim nós vamos continuando a nossa escalada evolutiva. Não existe aquele pecado eterno e não existe aquela condenação eterna. Nós somos seres que estamos em progresso, nós estamos praticamente nas primeiras escalas evolutivas. Então nós temos uma escada enorme, nós temos muito tempo, nós temos pela frente para evoluir, para crescer. Mas graças à doutrina espírita, ela nos orienta ao melhor proceder, saber que nós podemos enganar os outros, enganar a nós mesmos por um certo tempo, mas a Deus não nos enganamos, porque todos nós temos os nossos atos registrados. É como se tivesse cada um o seu computador lá no alto, como se. E ali está registrado todos os nossos atos, nossos pensamentos, nossas intenções. Então não adianta querer continuarmos a ser aquelas pessoas que aparentemente somos pessoas muito boas externamente, mas que internamente, na nossa intimidade, dentro da nossa família, nós não somos aquele ser educado, aquele ser bonzinho,
nos revelamos outro. Não, nós temos que nos revelar de dentro para fora para podermos realmente crescer e ficar mais perto dos espíritos superiores, né, Silvia? É verdade, porque nós atraímos as nossas companhias de acordo com o nosso comportamento, de acordo com os nossos sentimentos, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. Tanto é que no Livro dos Espíritos existe a pergunta se a prece torna melhor o homem, e os espíritos dizem que sim. Não a prece pela prece, aquele amontoado de palavras, mas aquele sentimento transcendente de ligação com o alto, quando nós nos colocamos espiritualmente de joelho, pedindo alguma bênção, algum socorro para Deus, e também aquele momento de gratidão ao Pai pelas bênçãos recebidas. Quando nós agimos dessa maneira cristalina, nós atraímos a presença dos bons espíritos ao nosso redor, que entendem, que compreendem o nosso desejo de nos tornarmos criaturas melhores. E falando em atrair companhia, em comportamento, em pensamento, o programa Presença Espírita hoje traz um tema especial, que não foi abordado num programa inteiro ainda. Algumas perguntas foram realizadas pelos telespectadores ao longo desses 12 anos, mas nós não fizemos um programa especial de carnaval. Qual é a visão espírita do carnaval? Será que é pecado o cristão participar do baile de carnaval, do desfile da escola de samba, usar suas fantasias e participar desta festa que é tão esperada no nosso país? Por que muitas pessoas se despem de todos os seus valores morais, daquilo que ele tem como importante, moralmente falando, nesses 4 dias? Se entregando muitas vezes às bebidas, às drogas, aos atos ilícitos, ou aparecem em frente às câmeras mostrando os seus corpos, quando no dia a dia são pessoas normais, mas que neste momento, nesses 4 dias, parece que mudam o seu perfil psicológico, o seu perfil espiritual. Como é que é adentrar a um baile de carnaval espiritualmente falando? Como é que a pessoa entra e como será que ela sai? Será que uma pessoa que tem a intenção de brincar o carnaval, sem nenhum outro tipo de má intenção, sofre influências espirituais, por exemplo, dentro de um clube? E o impacto espiritual desses 4, 5 dias aqui na nossa pátria? Nós falávamos que no Natal as luzes se fazem presente no mundo inteiro, as luzes se fazem presente no nosso país, quando nós pensamos em coisas transcendentes e em coisas elevadas. Como que é espiritualmente, como é visto e qual é o impacto da festa de carnaval na psicosfera do nosso planeta e principalmente do nosso país? Será que os pensamentos muitas vezes não tão elevados, pensamentos muitas vezes com lascívias, com desejos materiais, será que isso tem repercussão na nossa psicosfera? Os espíritos, eles explicam o que acontece nesses 4 dias, como nós podemos participar dessa festa popular, dessa festa que faz parte da cultura do Brasil, sem nos influenciarmos negativamente, vivenciando uma festa comemorativa às questões culturais. Então, o nosso entrevistado, nós não vamos responder tudo isso neste bloco, porque o nosso entrevistado é que vai responder. E eu me lembrava de um ensinamento de Francisco Cândido Xavier, que dizia que não importa onde você vai entrar, o que importa é como é que você vai sair desse lugar que você entrou. Então, a gente já começa a pensar, a raciocinar se devemos frequentar certos lugares, ou se podemos frequentar certos lugares, se estamos firmes nas nossas condutas para não sermos influenciados por nenhum tipo de comportamento alheio. Eulécia, é errado participar dos bailes de carnaval, levar os nossos filhos lá nas matinês, que
na época da nossa infância eram muito melhores, confessando aqui, eram muito melhores do que as de agora, que as músicas tinham mais um tom realmente cultural, marchinhas e músicas que não tinham nenhum tipo de sensualidade por trás e que convidava a criançada a brincar mesmo, né? Então hoje, como é que a gente pode ver isso? Hoje está um pouquinho diferente, realmente, sabe? Eu estou lembrando também de um livro psicografado em que um dos espíritos é o Noel Rosa. Ele, inclusive, tem até um CD gravado com músicas mediúnicas do Noel Rosa. Então, realmente, nessa época, a gente podia levar as crianças, era coisa mais inocente, mais ingênua, e hoje já não acontece isso. Então, só que ele fala assim, que ele foi ajudado na espiritualidade devido às músicas dele, porque ele era muito depressivo. As músicas dele que fez bem às pessoas, e elas cantavam com prazer quando ele desencarnou, e aquilo fez bem para ele. Então, hoje já deturpa um pouquinho, né, Silvia? É mais difícil, né? Não é que é rádio no carnaval, né? Depois vamos conversar mais tempo, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Então, o nosso convidado já chegou, nós temos 3 blocos inteiros. Vocês podem mandar para nós sobre esse tema, sobre o carnaval, quais são as dúvidas que vocês têm, que a partir agora do segundo bloco, nós vamos falar somente desse tema e esperamos esclarecer as dúvidas aí dos nossos telespectadores. Nós já voltamos. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita e, como sempre, no início desse bloco, nós apresentamos a obra que iremos sortear ao final do segundo bloco. E hoje nós não sortearemos um livro, nós vamos sortear um CD. Um CD de Haroldo Dutra Dias, que faz comentários a respeito de algumas páginas que foram psicografadas por Chico Xavier, e o espírito era Emmanuel. Então aqui ele fala sobre dívidas, retirado do livro Ideal Espírita, sobre viver pela fé, do livro Caminho, Verdade e Vida, coisas invisíveis, do livro Pão Nosso, e assim por diante. Tem vários, ele pensou várias mensagens de vários livros, do Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, e comentou sobre a mensagem em si. Então, se você quiser concorrer a esse CD, ao final do último bloco, é só deixar o seu comentário na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Lembrando que todos os programas deste ano estão na nossa página do Facebook. Vocês, então, além de pesquisarem no YouTube, abrindo a nossa página no Facebook, vocês vão encontrar os programas. O primeiro programa, hoje é o 4º programa do ano, né? Esse programa também estará no Facebook e os outros também, que é uma maneira mais fácil até de acessar o Presença Espírita. E hoje nós estamos recebendo o Fábio Osman, que é trabalhador da Casa Espírita Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. Ele também é palestrante espírita e sempre está conosco aqui, e escolheu um tema que não é tão fácil de falar, porque ele gera algumas suscetibilidades, né? Porque, na verdade, o brasileiro, todos nós gostamos do carnaval, é uma festa popular muito importante, bonita de se ver naquilo que ela tem de valor. E deixando aqui de lado todas as extrapolações e outras coisas que a gente vê e que nos deixam assim estupefatos. Mas nós vamos falar então da parte espiritual, e o Fábio pesquisou bastante esse tema e vai falar com propriedade. Se vocês quiserem enviar outras questões, é só enviar, porque nós temos ainda 40 minutos de programa. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Silvia, uma boa noite, Eulécia, boa noite a todos os telespectadores da TV Vila Velha. Para nós sempre é motivo de alegria, é motivo de muito prazer estar aqui no programa Presença Espírita. E a primeira pergunta da noite de hoje é: como é que o Espiritismo vê o Carnaval? Bem, Silvia, então, em primeiro lugar, é preciso a gente entender o significado do Carnaval.
as suas origens, quando ele surge, o que motiva essa festa que aqui no Brasil ganha um brilho todo especial e onde nós vemos as pessoas se deixarem contagiar pela alegria dos dias das festas de Momo. Na realidade, se nós remontarmos à antiguidade, nós vamos encontrar a maior parte das religiões da antiguidade são religiões chamadas hoje de religiões pagãs. Essas religiões pagãs, elas tinham entre as suas práticas, entre o seu culto, o culto aos deuses, aqueles diversos deuses do panteão, principalmente do panteão greco-romano, mas nós vamos encontrar isso também no Egito, havia festas em homenagem a esses deuses. Então, entre as festas aos deuses, alguns pesquisadores consideram que na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., surgiu uma festa ao deus do vinho, Dionísio, que em Roma era o Baco. Surge essa festa ainda no século VI a.C. na Grécia, onde nesse culto ao deus do vinho se fazia essa festa, onde as pessoas acabavam exagerando na sua alegria. Em Roma, há também as chamadas Saturnais, que são festas realizadas no início da primavera, e essas festas lá na Roma Antiga, então, elas aconteciam com celebrações públicas, com a movimentação de um número muito grande de romanos, onde todas as pessoas acabavam se encontrando nas ruas. E uma coisa curiosa que a gente encontra no relato das Saturnais é a presença de uma espécie de carro alegórico para aquela época, onde desfilavam tanto homens quanto mulheres nus em cima do carro alegórico. Então, essas práticas do paganismo acabaram se estendendo ao longo da Idade Média, e na Idade Média a Igreja Católica, quando ela se estrutura, ela estabelece o calendário cristão. Nós devemos lembrar que o calendário gregoriano é estabelecido pelo Papa Gregório. Então, quando a Igreja estabelece o calendário, ela também coloca nesse calendário, por volta do século XV, século XVI, ela coloca ali as festas da cristandade. E entre essas festas da cristandade nós vamos encontrar então o Carnaval, vamos encontrar o período da Quaresma, vamos encontrar a Sexta-feira da Paixão, vamos encontrar a Páscoa, que fazem parte da liturgia católica, fazem parte da crença específica da Igreja Católica Romana. O próprio termo Carnaval, ele tem duas hipóteses que são levantadas por historiadores, por estudiosos, que ele pode se referir a carro navalis, porque aquele carro alegórico de que eu falava anteriormente, ele tinha a forma de um barco e ele era chamado de carro navalis. Então, a palavra carnaval pode derivar de carro navalis, como pode também ter a sua derivação de carnem lavare, do ficar livre da carne, dessa carne que se comemora, então se consome todos os abusos possíveis antes do período da Quaresma. Então foi nesse sentido que surgiu o Carnaval dentro do calendário cristão. Para nós espíritas, nós temos uma outra característica no pensamento, a partir do princípio de filosofia, ciência e religião, estabelecido por Allan Kardec, desse tripé. Então, o Espiritismo, ele como, vamos colocar, a ciência espírita, codificada por Kardec no século XIX, ele não vem condenar o Carnaval. Ele não faz uma condenação ao Carnaval em si. Mas o que se observa são os exageros que podem resultar em graves consequências para as pessoas. Abusos com álcool, os abusos com drogas, os abusos com a sexualidade, na área da sexualidade, os abusos, por que não dizer, no trânsito, quando as pessoas saem das festas e se envolvem em acidentes terríveis, a violência que se estabelece
né? E a gente vê, inclusive, por notícias que correm, inclusive aqui na nossa cidade recentemente, o problema do próprio desrespeito com o nosso meio ambiente, com o ambiente onde nós nos encontramos, como muitas vezes as pessoas, né, poluem esse ambiente com garrafas, com copos, com todo tipo jogam lixo na rua, lugar, né? E não se preocupam com essa questão. Então nós vemos que o grande problema da festa, né, são os abusos, são os exageros, né? E esses exageros por vezes provocam sérios danos ao nosso próximo, aquelas pessoas, né, que estão conosco. E esses danos, do ponto de vista espiritual, podem envolver inclusive processos obsessivos que se desenvolvam a partir daquela festa que aparentemente é muito simples, até uma desencarnação prematura de uma pessoa, né, pela sua invigilância, ou ainda uma gravidez indesejada, né, por um momento de sexo. Nós temos que entender que há muitos espíritos desejosos de reencarnar e que em algumas ocasiões como essa, né, aproveitam a oportunidade da imprudência, da invigilância de um casal, e ali, no que seria só uma noite de carnaval, né, pode acontecer uma gravidez que não estava prevista, que é indesejada, né? Nós temos o problema da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, das DSTs, né? Principalmente a AIDS é um problema, né, que se tornou um problema de saúde pública gravíssimo. Então, nós temos todas essas questões que envolvem o carnaval. Então, não é a festa em si, mas é o comportamento das pessoas diante dessa festa. E nós não enxergamos, mas nós acreditamos muito na influência dos espíritos em todos os setores da nossa vida. E eu gostaria de saber do Fábio se nesse setor também, né, das festividades, os espíritos estão presentes a nos influenciar. Nós temos que lembrar aqui que na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E os espíritos vão responder a Kardec que muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí eu encontrei um trecho de uma música de Caetano Veloso que me chamou muita atenção, onde ele diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E nós podemos afirmar que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, né? Porque a morte é o processo biológico, é somente o processo biológico, né? O espírito desencarnado interage conosco conforme afirma Allan Kardec, aliás, conforme afirmam os espíritos Allan Kardec na questão 459 que citamos há pouco, né? Então, esses espíritos estão interagindo conosco constantemente, se ligam a nós por sintonia vibratória. Na medida em que percebem em nós pessoas que têm os mesmos desejos, vão se vincular a nós. Isso cabe em qualquer circunstância da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Os nossos pensamentos atraem os espíritos, e em atraindo os espíritos, fazem com que eles estejam em constante interação conosco. Naturalmente, no momento do carnaval, aqueles espíritos que têm afinidade com aquela festa, né, vão estar ali presentes também, interagindo com os encarnados. Então, há um entrelaçamento dos dois lados da vida. Tanto de nós, que nos consideramos os vivos porque estamos, né, revestidos do corpo de carne, como aqueles que nós chamamos de mortos, que já passaram, né, o portal de cinza e lama, conforme diz Joana de Ângeles, né, mas que se encontram somente fora do corpo, mas que continuam interagindo conosco, com os encarnados. Bom, nós queremos saber se disso tudo pode acontecer uma obsessão, uma ação doentia do espírito sobre o encarnado e também os processos de vampirização. Vocês estão gostando do tema, né? Então, participem conosco aqui na nossa página no Facebook. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos recebendo o Fábio Maurício Osman
e ele está falando a respeito do carnaval. Qual que é a visão espírita do carnaval? E ele dizia da influência dos espíritos e que, como que é a música mesmo? Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, porque o Caetano dizia que só vai quem já morreu. Só não vai quem já morreu. Quem já morreu. Aí o Fábio estava esclarecendo que também vai quem já morreu, porque os nossos gostos nós levamos para o outro lado da vida. Os nossos sensos muito materializados, nós permanecemos com eles. Então, se nós gostamos de carnaval e não conseguimos nos desprender, muitas vezes nós somos atraídos pelo psiquismo. E eu perguntava para o Fábio que se há possibilidade de fazer essa sintonia no sentido patológico e gerar daí uma obsessão, que é uma ação, uma influência negativa do espírito sobre uma pessoa, e também os processos de vampirismo, onde o espírito suga a energia do encarnado e se conjuga com ele de uma maneira a deixá-lo muitas vezes abatido, doente, e o Fábio vai explicar isso melhor. Então, Silvia, sem dúvida, né, os processos obsessivos e o processo de vampirização podem ocorrer a partir da festa de carnaval. O espírito Manuel Filomeno Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Nas Fronteiras da Loucura, ele trata nessa obra de diversos aspectos do carnaval na cidade do Rio de Janeiro. E nessa obra ele faz um recorte do ano de 1968. Né? Então ele trata do carnaval ainda na década de 60 no Rio. E no capítulo 6, né, me chamou muita atenção quando o Manuel Filomeno escreve que a multidão de desencarnados que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos, dominava a paisagem sombria das ruas e praças iluminadas, mas cujas luzes não venciam a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Então, essa descrição que Manuel Filomeno Miranda faz, né, da noite do Rio de Janeiro durante o carnaval, lá na década de 60, né, no final da década de 60. Imagina hoje, então, Fábio, que hoje está muito pior, né? Dúvida, né? Então, naquela época já nos anos 60, né, o Filomeno observa, né, aqueles acontecimentos, e aqui vale a gente registrar que Manuel Filomeno Miranda é um espírito que, quando encarnado na Bahia, ele foi médico, foi psiquiatra. Então é um estudioso da mente humana e os processos obsessivos ele estuda com muita profundidade. Então ele foi analisar ali no carnaval essa influência dos espíritos sobre os encarnados. E o Filomeno ele continua na mesma obra, na sua narrativa, informando que grupos de mascarados, né, eram acompanhados por frenéticas massas de seres espirituais que ele descreve como voluptuosos, que se entregavam a todo tipo de desmandos e orgias lamentáveis, né, e que seriam atos inconcebíveis do ponto de vista terreno. Isso já lá na década de 60, em se tratando das entidades espirituais que acompanhavam aqueles grupos de mascarados. Então nós sabemos, né, que principalmente nos carnavais, até a década de 1980, era muito comum as pessoas se utilizarem de máscaras. E o Filomeno ele vai falar ainda que essas fantasias que as pessoas utilizavam, inclusive, né, eles muitas vezes eram inspirados nos locais onde o espírito se desdobrava e encontrava ali, né, determinadas feições, determinada inspiração que ele representava aqui durante o carnaval, né? Então, expressões bastante grotescas eram muitas vezes apresentadas por essa influência daqueles espíritos, né? Ainda em condições, nós temos que considerar que na Terra, a grande maioria de nós, espíritos encarnados, somos espíritos imperfeitos, né? E como espíritos imperfeitos, ainda nos sintonizamos muito mais com as vibrações de baixo teor do que com as vibrações mais elevadas. Então, essa é a grande dificuldade para o ser humano e que acaba trazendo, né, atraindo por sintonia
espíritos de baixa vibração, de baixo Queremos teor. lembrar também que em 1975, a revista Veja fez uma enquete das pessoas que participavam em bailes de carnaval. Então, em primeiro lugar, da preferência das pessoas que iam ao baile, eles iam porque eles queriam beber à vontade. O segundo queria se dar bem, quer dizer, queria se envolver sexualmente com as pessoas, e somente lá embaixo, em diversas questões. Em 12º lugar apenas é que as pessoas iam para um baile de carnaval para dançar. E é importante que nessa época também era muito famosos o baile de carnaval da Ilha Porchá, lá em Santos, na Baixada Santista. E era também muito famoso na Europa, esse baile, por quê? Porque eles eram filmados e eram vendidos na Europa como filmes pornográficos. Então, nós estamos vendo a parte assim, negativa do carnaval. E como estamos falando aqui, depende muito da intenção que a pessoa está. Como é que você entrou? E como é que você vai sair? Será que você entrando no baile, com essa psicosfera, como a maioria das pessoas estão com esse pensamento lascivo, estão com más intenções, será que ela vai conseguir se isolar de toda essa vibração e sair nas mesmas condições que ela entrou? Quando nós estávamos falando ali, o tempo não nos deixou terminar o raciocínio, o baile em si, a doutrina não condena, e o baile em si é muito gostoso você dançar, faz bem para o espírito, é exercício para o corpo, cantar alegremente, sem sexualidade, sem segundas intenções, isso é muito salutar. Mas depende realmente do seu pensamento, da sua sintonia. Então, hoje em dia, está muito mais difícil você conseguir entrar num local desse e sair do mesmo jeito que você entrou. É realmente impossível, né, Fábio e Silvia? Né? É verdade. E o Fábio disse uma coisa muito importante da busca por inspiração no mundo dos espíritos. Nós sabemos que os grandes músicos deste mundo, do planeta, vão buscar, com aquelas músicas elevadas, eles vão buscar em regiões superiores a inspiração para suas músicas. E do contrário, essas músicas de baixo teor moral, que inclusive influenciam as nossas crianças. É muito comum os pais postarem pequenos vídeos no Facebook, no YouTube, das criancinhas de 3, 4 anos dançando com músicas tristes de se ouvir, que não tem nenhum conteúdo moral que, pelo menos, que pudesse trazer uma distração. Nós nem estamos falando aqui de músicas superiores, né, Fábio? Mas de uma música que possa trazer descontração para a família, no sentido musical mesmo. Mas não, as músicas são sensuais, expõem o corpo da criança desde muito cedo, crianças sexualizadas muito cedo através das músicas. Então, essas inspirações das músicas de baixo teor moral, elas também, os músicos buscam inspiração em regiões trevosas do mundo dos espíritos. Isso é muito claro, os espíritos deixam aí, através das psicografias dos grandes médiuns, grafados nos livros, que essa influência existe mesmo. E o nosso carnaval hoje, a maior parte das músicas trazem esse teor, né, Fábio? Esse teor muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. As letras, né, das músicas, elas são muito carregadas de vibrações negativas, né? Então, como nós dizíamos, desde a fantasia acaba sendo inspirada pelos espíritos, né? A música da mesma forma. Então, naturalmente, se nós percebemos que há um baixo teor vibratório naquela música, é porque ela foi inspirada por espíritos, né, de um baixo calão. E aí vai ficar uma pergunta no ar para o próximo bloco, é o último bloco? O Fábio não vai nem conseguir falar da Páscoa, hoje da Semana Santa, hein, Fábio? Vai ter que vir outro dia. Porque realmente esse tema de carnaval, ele é bem interessante. De que maneira que o Espiritismo vê o uso de fantasias e de máscaras?
O Fábio também falava dessas inspirações. Nós vemos as fantasias de demônio, de Dráculas, de vampiros, de monstros. Isso provoca alguma repercussão no nosso espírito, no espírito de quem usa, no espírito de quem vê, no espírito de quem está ali ombreando com a pessoa? O Fábio vai nos explicar depois do comercial. Até já. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita e hoje estamos falando sobre a visão espírita do Carnaval. Então, Fábio, como é que fica essa questão das fantasias, das máscaras? Como é que o Espiritismo vê isso? Bom, também quem nos esclarece sobre a questão da fantasia, da máscara, é o Espírito Manuel Filomeno Miranda na obra Nas Fronteiras da Loucura. Então, lá no capítulo 15, ele vai tratar especificamente desse aspecto. E ele faz uma abordagem bastante ampla sobre o assunto. A gente aqui tem que resumir, né, a ideia dele. Mas ele nos traz algumas informações interessantes em que ele diz assim, que muitas pessoas quando se fantasiam, por exemplo, inspiradas em personagens, em determinados personagens, elas desejam no íntimo viver aquele personagem, né? Elas desejam vivenciar aquele personagem. E ele cita o caso de algumas pessoas que ouviram lá falar da reencarnação e vão buscar a sua própria associação espiritualmente em relação a um determinado personagem que lhes agrada, né? E aí até usam dos gestos, dos maneirismos relativos àquele personagem quando fantasiados, né? Mas há também a questão vibratória de determinadas fantasias, porque há fantasias que trazem, né, uma carga muito pesada, fluídica, de bruxas, né? De bruxas, né, de demônios, etc., que trazem uma carga muito pesada para a própria pessoa, né? Então a pessoa acaba estabelecendo uma sintonia muito forte com aqueles espíritos que se afinizam com aquele aspecto, por exemplo, né? E aí vem aqueles problemas de que nós tratávamos anteriormente, como são os processos obsessivos, né? É essa interferência dos espíritos no dia a dia das criaturas, né, que acaba encontrando ali o canal, né, através daquele objeto que é a fantasia, né? Aquilo acaba sendo o ponto de conexão, né? Vai ser o conector que vai ligar o encarnado aos espíritos desencarnados que estão sintonizados naquela faixa. E a questão do sexo, né? Que no Carnaval tem todo esse contexto, como o Fábio falava, muitos primeiros encontros de moças que nunca viram os rapazes e acaba ali acontecendo uma gravidez, porque tudo parece livre, tudo pode nessa época. Como que fica a questão da sensualidade, a repercussão dessas mulheres que exploram demais o corpo, que usam fantasias mínimas, expõem os seus corpos na televisão, e não é uma praia, e na praia também hoje existe exagero demais, né, Fábio? Então, qual é a repercussão para aquela alma? Aí também tem a questão da intenção, ou quem está desnudo e está realmente já não tem mesmo boa intenção, Fábio? Essa questão é delicada. Nós temos que pensar primeiro na função do sexo, né? Em primeiro lugar, pensar qual é a função do sexo, né? Então, o sexo tem uma função bastante específica, né, que é a sua função reprodutiva, mas ele também tem a vinculação afetiva com a pessoa amada, com aquela pessoa que efetivamente se ama. Quando o sexo é casual, como num encontro carnavalesco, né, já que estamos aqui tratando especificamente de carnaval, num encontro, num baile de carnaval, numa noite de carnaval, um encontro casual, em que duas pessoas resolvem se relacionar. Essa relação ela pode desde gerar aquela gravidez indesejada, entre aspas, que falávamos, porque afinal de contas, como já dizíamos, há um número muito grande de espíritos necessitados da reencarnação, né? E como eles estão necessitados da reencarnação, aquele momento talvez seja oportunidade para que muitos deles consigam reencarnar. Então, em muitas circunstâncias, nós temos mulheres que acabam engravidando, né,
entre aspas, sem querer, sem desejar, né? E isso vai trazer para elas um problema. Há o problema da união, da conjunção afetiva, e que envolve também sentimentos. Então pode haver também, né, o problema dessa afetividade gerar frustrações futuras, trazer outros tipos de problemas, além daquilo que já falávamos, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, que pode causar até um mal maior, né, Fábio? Porque tem o problema do aborto, né? Sem dúvida. Que é um problema seríssimo, sem dúvida, né? Que é gravíssimo, né? É gravíssimo, e algumas vezes pessoas, por falta de esclarecimento, acabam por praticar esse ato, né? Fábio, os benfeitores espirituais, eles devem ter muito trabalho nessa época, né? Porque, como você mesmo falou, muitos desencarnam em acidentes de carro, por acidentes, por excesso de bebida, excesso de velocidade. Outros desencarnam por overdose. Famílias muitas vezes desencarnam voltando de feriados por imprudência de outros motoristas. Então, os benfeitores devem ter muito trabalho nessa época. Olha, Manuel Filomeno Miranda, na mesma obra, Nas Fronteiras da Loucura, ele também vem nos relatar, né, sobre o trabalho da espiritualidade no atendimento durante os dias de carnaval. E ele nos descreve uma coisa muito interessante, que são o posto de socorro que foi montado numa praça central do Rio de Janeiro, próximo onde aconteciam os desfiles. E esse posto de socorro, então, ele descreve como sendo muito movimentado, um posto de socorro espiritual, onde arquitetos espirituais, engenheiros espirituais vêm, colocam ali aquela edificação. Ele descreve como se fossem grandes barracões, né, ou grandes barracas onde as pessoas eram atendidas dos dois planos da vida, tanto desencarnados que necessitavam de atendimento, quanto os encarnados, né, que necessitavam também de socorro. Então acabavam por ser atendidos, às vezes em desdobramento, quando a pessoa entrava, por exemplo, num coma alcoólico. Ele era socorrido pela espiritualidade já ali naquelas tendas, né? Então ele descreve isso, que o posto de socorro central se localizava numa praça muito arborizada, bem no coração do Rio de Janeiro, com diversos subpostos espalhados por onde as pessoas, os foliões, se encontravam, para que esses atendimentos fossem feitos naquelas aglomerações. Então, nesses postos, o Manuel Filomeno, ele diz que atendia-se a todo tipo, né, de situação, né, que eram situações das mais diversas, né, e que essas situações colocadas ali, havia sempre espíritos em socorro. Desde a rogativa de uma mãe, que está preocupada em casa com o filho que se encontra no carnaval, pedindo amparo para aquele filho, até o caso de alguém que sofreu ali uma violência qualquer, né, foi morto ali naquelas circunstâncias, num homicídio, né, e que era então resgatado imediatamente pelos espíritos daquele posto de socorro e atendido de pronto, né? Agora, Manuel Filomeno ainda deixa muito claro o seguinte, que é necessário que o espírito queira ser socorrido. Ele deixa isso muito claro, né? Que o Dr. Bezerra Menezes chegou para ele e disse, olha, aqui nós vamos atender a todos, desde que queiram ser socorridos. Então o carnaval é uma festa, né? É uma festa, como nós temos muitas outras festas da tradição cultural. Agora, o grande problema é a questão da sintonia. É como nós nos vinculamos a determinados espíritos, como nós nos vinculamos a determinados desejos e deixamos que esses desejos venham à tona naquele momento, né, naquela festa em que, em tese, tudo se permite, né? Então, o problema é um problema de comportamento. A questão é questão de comportamento. A questão é questão de sintonia, de vigilância, né? O Espiritismo não nos proíbe as distrações, as diversões, o lazer, né, o entretenimento,
a festa. Ele não nos proíbe nada disso. E nós aproveitamos, né, nós espíritas, nós aproveitamos essa época para visitar a família, para ler, para estudar, né? Participamos dos jovens, é feito encontro de jovens, né? Todas as regiões fazem encontro de jovens. Então nós aproveitamos essa época que realmente é para descansar, para um lazer sadio, né? Sem dúvida. Eu lembro aqui uma frase de Emmanuel para Chico Xavier, que você falou de invigilância, e até anotei aqui para não esquecer. Ele dizia o seguinte, o Emmanuel para Chico Xavier, que 1 segundo de invigilância pode comprometer dezenas de dias de uma encarnação. É isso, né, Fábio? Sem dúvida é isso, né? Então, está aí, né, o que o Espiritismo nos traz, as informações. Então, a gente recomenda que as pessoas que tenham curiosidade com o tema busquem a obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, Nas Fronteiras da Loucura. Lembrando que o Divaldo vai estar aqui conosco, né, na próxima semana. Né? Então, que as pessoas busquem essa obra do Espírito Manuel Filomeno Miranda, através da psicografia do Divaldo, porque ela é muito interessante e nos esclarece muitos pontos. Não pode dizer que é ficção científica, né? Exatamente. Bem esclarecido. Bom, então nós vamos para o sorteio. Essa semana nós vamos sortear esse CD de uma coletânea de mensagens de Francisco Cândido Xavier, de vários livros lidas e comentadas por Haroldo Dutra Dias. É a nossa obra de hoje. Então, vamos pedir para o Fábio sortear. Vamos ver aqui. Gilson? Gilson Sirene Copen. Isso. Então, o Gilson é que ganhou o DVD e a partir de amanhã vai estar na Livraria Espírita Educadora, amanhã à tarde, na Rua Santos Dumont, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a CEFAM, e você vai poder ler os livros de Chico ouvindo, né Fábio? Ler ouvindo os comentários. E na semana, agradeço sua presença, muito esclarecedor o programa, e você ganhou alguns elogios aqui, os telespectadores, pela clareza das explicações. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Para nós sempre é uma oportunidade muito rica estar aqui no programa Presença Espírita, é motivo sempre de alegria, como eu já disse, né? E nos sentimos honrados, né? Pelo que os telespectadores estão comentando, né? Eu acho que a função da doutrina espírita é esclarecer, é orientar, é mostrar caminhos, né? Então o Espiritismo ele nos traz, como a Lécia dizia lá no início, em se referindo às obras básicas, o Espiritismo nos traz muitas possibilidades de aprendizado, de um aprendizado em que nos damos conta de que somos essas almas imortais em processo progressivo, constante, que somos convidados à reforma íntima, à nossa reforma interior, somos convidados diariamente a seguir os exemplos salutares, tendo Jesus como modelo e guia, mas também nos inspirando naqueles espíritos de escola, né, que ou estão encarnados ou estiveram encarnados na Terra e que deixaram bons exemplos para serem seguidos, né? Então, o grande ensinamento que o Espiritismo nos traz é esse, né? E ele vem nos mostrar que os espíritos, que somos nós mesmos, como almas imortais que somos, estão sempre em interação, como nós dizíamos lá no início do programa. Estão sempre em interação, estão sempre interagindo, né? Então, nós temos lá uma nuvem de testemunhas, né, de todas que está as nossas a atitudes. nos observar constantemente, né? E quando nós também estivermos desencarnados, estaremos também interagindo com os encarnados, né? Ninguém morre, né? A morte é fenômeno biológico. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Semana que vem estaremos ao vivo com o tema O Trabalho Voluntário na Casa Espírita e aguardamos pela sua audiência. Até semana que vem. Até semana que vem.